Muito bem, começando o programa Isto é Só o Começo. Uma pergunta para você, como está a sua vida? Tá assim? Tá assim ou tá assim? Em nome de Jesus, tá assim. Olha só, para começar, tenho aqui uma palavra de Deus para você. Isaías 55, versículo 6. Diz assim a palavra: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Nunca tanto se pregou sobre Deus como nos dias atuais. Hoje você pode ouvir a palavra de Deus através da internet, rádio, TV, cultos em alguma igreja. Então, o que diz aqui a palavra? Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Então, o dia de buscar o Senhor é hoje. O que você está esperando para você mudar de vida, para você ser transformado por Deus? Aqui em Isaías alerta para você. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. E quando você encontrar, quando você busca o Senhor, sua vida será transformada, assim também como mudou a vida do Manuel Amadeu, que você vai conferir essa história agora aqui no programa. Olá, meu nome é Manuel Amadeu, eu tenho 38 anos de idade, sou casado, o nome da minha esposa é Gabriela, nós temos um filho, é uma bênção de Deus, nosso filho, tem 4 anos de idade, é o Lohan. Ele realmente é aquilo que eu pedi para Deus, sabe? Ele é, na verdade, um desejo, né? Meu, da minha esposa, e hoje ele tem preenchido, sabe? Algo que eu desejava, que era poder, para mim até poder entender um pouco mais de Deus. Eu pedia para me ser pai, que eu queria entender como é que Deus ele age com seus filhos. E hoje eu vivo isso, né? Porque eu tenho essa graça, essa bênção que é o nosso filho. Na visão do MDA, hoje eu sou um supervisor de setor, debaixo da nossa cobertura, minha e da minha esposa, né, que também desenvolve esse trabalho comigo. Nós temos 4 células, certo? As quais a gente está no processo aí, estamos trabalhando e crendo que Deus está no controle de tudo. Hoje, de fato, eu posso dizer que sou uma pessoa realizada, mas nem sempre foi assim na minha vida. Antes de conhecer Jesus, eu era uma pessoa... De fato, eu não tive muitas complicações, que nem as pessoas têm na vida, com bebidas, com drogas, outras coisas que a gente entende que levam à perdição. Eu não tinha isso, eu era uma pessoa muito simples, muito pacata, que na simplicidade procurava viver uma vida simples, mas feliz. Só que eu não tinha verdadeira felicidade. No entanto, eu buscava, como todo mundo busca, coisas na vida que venham trazer essa felicidade. Como eu posso dizer isso para vocês? Na vida a gente começa a criar coisas que tentem suprir a nossa vida. A gente cria convicções das coisas, a gente busca conhecimento achando que aquilo vai trazer benefícios para a nossa vida. E eu tinha isso comigo. Eu era uma pessoa centrada assim nas coisas e aquilo que eu acreditava que era verdade, aquilo eu queria trazer para a minha vida, acreditando que aquilo ia somar, ia trazer algo bom. Eu, como jovem, todo jovem ele tem aquela fase de adolescência onde começam a fluir os interesses por pessoas do sexo oposto, e comigo não foi diferente, sabe? Bem mais no início do que eu estou falando para vocês, eu tive contato com a rua, porque meu pai deixou nossa mãe numa época que a gente ainda estava na fase da adolescência, e devido a isso, minha mãe teve que ser pai e mãe. Então ela trabalhava para trazer o sustento para casa e isso nos deu uma certa liberdade. E eu conheci a rua, eu gostava muito de jogar bola na rua, então eu ficava na rua até tarde. E nisso as pessoas vinham, me ofereciam droga. Não as drogas de hoje, da época de hoje, mas da minha época. Elas me ofereciam droga, me ofereciam bebida, me ofereciam cigarro, tudo aquilo que a gente considera que são coisas erradas. Mas para essas coisas, eu tinha a convicção que aquilo poderia me causar mal, então eu dizia não. Eu tinha essas coisas comigo e eu dizia não para essas coisas. Mas nessa área sexual, onde envolve relacionamento, eu, como todo jovem, a gente desperta, né,
pela pessoa do sexo oposto, eu tinha esses desejos. E eu tinha uma convicção do seguinte: eu achava que se eu gostasse de uma pessoa, uma jovem, uma mocinha, e essa dissesse que gostava de mim, se houvesse ali um relacionamento, um sentimento mútuo, né, de ambas as partes, eu achava que mal há nisso. Não existe mal, porque a pessoa gosta de mim, eu gosto dela. Então eu via que não havia nenhum mal, só que não é bem assim. A verdade não é bem assim, mas eu não conhecia a verdade. Embora eu fosse uma pessoa que nem eu estou falando, eu era essa pessoa que aparentemente à vista das pessoas, quem me conhecia poderia dizer: esse jovem ele é bom. Até a minha própria mãe, o nome dela é Maria Telda, eu acho que ela me via como um filho que nunca deu trabalho para ela, então ela dizia: o meu filho é bom. No entanto, eu até tinha uma certa mágoa da minha mãe, porque eu via ela se importar com o meu irmão menor, por ele ser o caçula, e com o mais velho, o qual dava um pouco de trabalho para ela. E ela sempre deixava de lado, porque eu achava que ela não gostava de mim, eu achava que ela se importava mais com os outros. Na verdade, ela tinha confiança em mim. Então, eu era esse tipo de pessoa, mas dentro de mim faltava algo. E eu não sabia o que era. Era de fato um vazio que só quem tem isso, né, sabe o que eu estou falando. Embora você tenha uma vida aparentemente perfeita, que as pessoas olhem e não vejam que você tem problemas, mas você sabe o que se passa dentro de você. Então, eu tinha um vazio, como todas as pessoas, certamente que não tem o reino de Deus, não tem Jesus na sua vida, tem esse vazio, porque só Ele, de fato, é o que vem preencher esse vazio. Bom, a minha vinda para Jesus, eu creio, né, que tudo começa lá no princípio. Deus, Ele me escolheu de fato no ventre da minha mãe. Inclusive o nome que eu tenho hoje, ele é um tanto profético. Meu pai me deu esse nome, que na verdade era o nome dele. E ele me deu, após ele desistir de ter dado para o meu irmão, ele disse que daria para o próximo filho dele, que Deus já tinha preparado para que fosse eu, de fato. O meu nome é Manuel Amadeu, como eu já falei. Manuel é Deus conosco, é o mesmo de Emmanuel. E Amadeu quer dizer aquele que ama a Deus, certo? Então, ele de fato é bem profético. E, inclusive, eu não gostava do meu nome. Eu passei a gostar quando eu descobri o significado dele e vi que era tão bonito. E eu buscava por isso, eu buscava por Deus. Mesmo lá no mundo, sem ter a real consciência de quem era Deus, de quem era Jesus, eu buscava isso. Eu ia uma vez, quase todo domingo eu ia na igreja e tentava de alguma forma entender, mas não sei o que acontecia, que eu não tinha entendimento, eu não sabia discernir aquelas coisas. E Deus, eu crendo que vendo a intenção do meu coração em conhecê-lo, Ele me levou para um lugar onde eu não desejava nem ir, mas pela necessidade, Deus me levou para aquele lugar. E aí, o lugar que Deus me levou foi a cidade de Manaus, certo? Ali Ele me levou e durante 3 meses que eu estive naquela cidade, Deus falou comigo. Ele falou de uma forma tão clara, através da palavra dele. Mesmo lendo essa palavra em casa, meditando aquilo, até isso Deus mudou, porque Ele me fez chegar a esse momento, porque era algo que eu não gosto, é ler. E Deus me levou para um lugar onde Ele me fez não ter outra alternativa para passar o tempo, a não ser ler. E aí foi que eu cheguei na palavra de Deus. E quando eu comecei a ler aquilo, e entender, meditar que aquilo de fato era a palavra de Deus, que aquilo era a verdade do reino de Deus, eu comecei a olhar para a minha vida. E então eu percebi que aquele vazio que eu sentia era a falta dessa presença, a presença de Deus. Era a única coisa que me faltava. Porque eu aprendi, como eu falei anteriormente, alguns princípios da palavra, como honrar pai e mãe, respeitar as pessoas,
não roubar, não furtar, essas coisas. Eu tinha esses princípios na minha vida, mas eu não conhecia Deus de verdade. Eu não tinha contato com Deus. E quando eu li aquilo, eu entendi que era isso que estava me faltando. Então eu comecei a falar com Deus, eu comecei a dizer: Deus, eu entendi que isso é a tua verdade. E se isso for a tua verdade, eu quero essas verdades na minha vida, eu quero essas mudanças. Eu fui para aquela cidade por necessidade, em busca de trabalho. E quando eu consegui esse trabalho, eu já tinha tomado uma decisão no meu coração. Eu não queria fazer mais nada na minha vida que não fosse da vontade de Deus. E então eu botei 3 situações na presença de Deus. Eu disse: Senhor, eu só vou ficar nesta cidade, embora eu consegui um trabalho, embora eu estou indo para o meu primeiro dia de trabalho, mas eu só vou ficar aqui se o Senhor me der a certeza de que é para mim ficar aqui. Se o Senhor me der uma resposta que é para mim ficar nessa cidade, eu fico. Senão eu quero que o Senhor me diga, é para me seguir adiante ou é para me retornar de onde eu vim. O que o Senhor me disser, eu vou fazer. Eu estava determinado a obedecer aquilo que eu estava acreditando ser a verdade. E como eu pedi um sinal para Deus, eu fui para o meu primeiro dia de trabalho naquela cidade. Uma empresa grande, no polo industrial, todo mundo sonha em trabalhar lá, mas eu fui, porque eu tinha que começar o trabalho. Mas eu ia atento, porque eu pedi um sinal para Deus. E em determinado ponto, Deus me deu uma lembrança da minha casa. Ele me mostrou uma flor, que eu só tinha aquela flor do lado da minha casa aqui em Santarém. Quando eu vi aquela flor, eu lembrei de casa e automaticamente eu lembrei do que eu pedi para Deus. E eu entendi, eu disse: Senhor, o Senhor quer que eu volte para casa? O Senhor está me mostrando o caminho de casa. Aí, naquele momento, eu decidi, eu vou voltar. Sabe, querido, eu fiz algo de louco, porque isso é loucura para o mundo. Eu estava atrás de emprego 2 anos, que eu não tinha trabalho. O dia que eu consegui trabalho, eu fiz essa loucura. Eu achei que Deus tinha falado comigo e me mandou voltar para o lugar onde eu passei 2 anos sem emprego. Mas eu entendi que Deus estava falando comigo. Eu queria acreditar que aquilo era Deus falando comigo. No meu coração eu acreditava. No entanto, eu cheguei naquela empresa, eu agradeci muitas pessoas que me deram a oportunidade, mas disse que não poderia ficar no trabalho. E até mesmo sem o dinheiro da passagem. Eu liguei para os meus familiares, pedi que pagassem minha passagem e eu retornei para cá, acreditando que Deus tinha falado comigo. E realmente, Deus tinha falado comigo. Deus me honrou grandemente quando eu cheguei nessa cidade. Primeiro Ele me deu um emprego e isso eu pedi de fato para Deus. E no dia que eu pedi, por incrível que pareça, eu já tinha passado tanto tempo aqui, mas no dia que eu me ajoelhei e orei a Deus, Deus me deu um trabalho nessa cidade. E eu permaneci nesse trabalho por uns 7 anos e de lá Deus me tirou para algo melhor. E com isso também eu tive muitas vitórias, mas tudo isso teve um início. Deus precisava me manter em algum lugar. Deus ele me levou, para a congregação que hoje eu congrego, que é a Paz Chante. Eu não escolhi congregação. Devido ao tempo que não temos aqui para relatar os detalhes, mas eu queria dizer para você que me assiste, Deus, quando Ele te escolhe, Ele projeta tudo na tua vida. Porque assim Ele fez comigo. Até a congregação que hoje eu congrego, Deus me levou. E eu queria enfatizar algo nisso, porque ainda na cidade de Manaus eu pedi para Deus que eu queria uma mudança na minha vida. Eu disse: Deus, eu vou voltar, eu vou obedecer o que o Senhor está me dizendo para fazer, mas eu não quero voltar para aquela vida que eu tinha. Eu quero uma nova vida. Eu quero que tudo seja realmente diferente. E Deus, quando eu cheguei aqui, Ele fez essas coisas na minha vida. Ele me deu uma nova vida. Ele me levou para conviver com pessoas que eu não conhecia, mas pessoas que vieram para somar na minha vida, como o meu discipulador, o irmão Venival Rodrigues, que foi ele que me fez um convite. Deus me fez parar na frente da casa desse homem e me trazer ele, me levar até na casa dele.
era alguém que eu não tinha tanto contato ainda. Eu nem conhecia ele de fato, assim, por nome, só de vista eu conheci esse homem. Mas Deus me fez parar na frente da casa dele certo dia e me fez voltar naquela casa. E a partir de então foi que eu comecei a conhecer o irmão, e ele me fez um convite, me convidou para ir numa célula na casa dele. Eu aceitei o convite de imediato, eu não sabia nem o que era célula, mas eu fui lá, e aí essa célula era da Igreja da Paz Church, né? E aí eu me senti muito bem naquele momento. Ali tinha um outro irmão que ele já tinha convidado, que tinha mais tempo na visão, e me explicou acerca de salvação, e aquilo mexeu muito comigo. Ele me fez uma pergunta que eu lembro, ele disse: "E aí, irmão, você quer fazer essa decisão hoje?" Eu disse: "Meu irmão, eu acredito que Deus me trouxe aqui exatamente para fazer isso." E ali eu fiz uma decisão para Cristo. Há 12 anos atrás eu fiz essa decisão para a honra e a glória do Senhor Jesus. Eu passei muita dificuldade já, como todo mundo passa, mas eu nunca me desviei dessa decisão, porque eu entendi que o que eu fiz foi uma aliança com Deus, era algo muito sério. E depois Deus me deu uma outra aliança maravilhosa. Aquilo que eu falei anteriormente lá que eu tinha interesse por jovens, eu respeitava elas de certa maneira, mas eu não tinha discernimento, entendimento a profundidade de como é realmente um relacionamento a dois. Eu achava que eu poderia experimentar com uma, experimentar com outra, se não desse certo, poderia... Eu achava isso, passava essas coisas na minha cabeça. E eu acredito que isso não é diferente dos outros jovens, que ele pode experimentar com uma e não dá certo, ele pode tentar com uma outra, até que dê certo. Na verdade, Deus já tem algo para você. Se você realmente esperar em Deus. Quando eu entendi essas coisas, eu realmente decidi orar a Deus. Eu orei 6 anos para Deus, pedindo uma esposa, dizendo para Deus que eu cria que Ele tinha alguém separado para mim, alguém que Ele vinha preparando. E Deus realmente me honrou. Após 6 anos, Deus me deu a minha esposa, uma pessoa abençoada. A Gabriela, ela tem realmente me ajudado muito na minha vida, sabe? Na verdade, eu tinha pedido para Deus alguém que eu pudesse ajudar. Eu creio que eu tenho ajudado a minha esposa em muitas áreas da vida dela, mas ela também, da forma dela, da maneira dela, ela tem me ajudado bastante a crescer como homem, como cristão, como cidadão, porque hoje não é só eu, hoje nós somos 2 em 1, né? Ela é parte de mim, nosso filho também é parte disso. E hoje, por isso que hoje eu me sinto uma pessoa realizada, porque aquilo que me faltava, a presença de Deus, Jesus, Ele preencheu tudo isso e vem somando no decorrer da minha vida tudo aquilo que ainda me falta, porque eu só tenho 12 anos, eu ainda me sinto uma criança no reino de Deus. Eu ainda tenho muito a aprender, mas eu creio que Deus, Ele está no começo, no meio e vai estar no fim da minha história. Bom, agora eu queria falar com você. Você que está do outro lado aí me assistindo, você jovem, adulto, criança, senhor, senhora, você que se identificou com algo no meu testemunho, isso de fato é o que Deus tem feito na minha vida, sabe? Mas eu queria dizer também para você que Deus, Ele pode fazer isso e muito mais na sua vida. Para você jovem que pensa que nem eu pensava, que pode realmente estar experimentando relacionamentos, eu queria te dizer, meu querido, que Deus tem algo para ti, Deus tem algo guardado tão precioso. Ele, como pai, quer cuidar de ti como filho. E o pai, ele sempre quer o melhor para o seu filho. Deus, ele não quer te dar o bom, Ele quer te dar aquilo que é melhor. Porque quem é que sabe o que é melhor para o seu filho, senão o pai? Hoje eu tenho um filho e eu sei o que é melhor para ele. Por isso eu vos falo com toda certeza que Deus, Ele é Pai e Ele quer te dar o melhor dessa terra. Você não precisa se desesperar, você não precisa fazer nada para
chamar a atenção das pessoas. Você não precisa mostrar para as pessoas que você é o que você é. Não. Não prove nada para ninguém. Prove para Deus que você pode ter a vida que Ele quer te dar. Prove para Deus que você pode ser obediente. Espere o tempo de Deus para a sua vida. Porque eu creio, meu querido, que Deus, Ele tem de fato o melhor dessa terra para te dar. Não sou eu que te digo isso, é a palavra dele. Ele diz que se você quiser, você pode ter o melhor dessa terra. E o melhor dessa terra inclui tudo que você desejar, meu. Então, espere o tempo certo de Deus. Espere, porque Deus, Ele quer fazer se cumprir todas as promessas dele na sua vida. Porque assim como eu tenho promessas de Deus, você também tem promessas de Deus para a sua vida. Eu queria dizer para você que isto é só o começo. Que testemunho abençoado, hein? Você pode curtir esse e outros vídeos no nosso canal no YouTube. Vai lá, se inscreve, compartilha com alguém, abençoa alguém com esse e outros testemunhos. Quero aqui convidar você a participar conosco dos cultos de celebração da Paz Church em Santarém, em diversos núcleos, diversos horários para você. Vamos lá com algumas opções aqui. Temos na sede regional em 4 horários, 7 da manhã, 9 da manhã, às 17 e às 19 horas, e na nossa Catedral do Amor em 2 horários, às 17 e às 19 horas. E também nossas células nos lares, aguardando a sua presença. Se você quer oração, ligue para o SOS Paz, está aqui o telefone, você pode ligar e ser abençoado com uma oração. Deus te abençoe, assim terminamos o programa. Isto é só o começo.